Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Enem 360. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e hoje estamos aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguir, não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sino para receber as notificações, desse jeito você não perde nenhuma novidade. Vamos lá? Hoje gostaria de falar sobre a questão 10 do ano de 2017 do caderno azul. Lembre-se que, como padrão, nossos cadernos são sempre os cadernos azuis. Vamos falar sobre gêneros textuais, dessa vez tentando explorar um pouco da mecânica do texto. Vou falar sobre recursos linguísticos e gostaria de tocar no tópico coesão, coesão e recursos conectivos. Eu gostaria de falar dos conectivos como recursos da linguagem para a progressão do texto. É importante salientar que esse tópico de recursos linguísticos, essa análise mais minuciosa da gramática, ela aconteceu nos últimos 5 anos 11 vezes, o que totaliza um percentual de aproximadamente 5%. Vamos à questão. Essas moças tinham o verso de afirmar o contrário do que desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias. Achavam o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável. Envaideci-me. Nunca havia reparado em tais vantagens. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me desconfiança. Percebi afinal que elas zombavam e não me suscetibilizei. Longe disso. Achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. Em geral, me diziam com franqueza que a roupa não me assentava no corpo, sobrava nos sovacos. Esse trecho é um trecho de um romance do Graciliano Ramos chamado Infância. Graciliano Ramos, que é um autor muito importante da segunda fase modernista, um dos grandes escritores da segunda fase modernista, da geração de 30. Você deve lembrar muito bem. Quero falar de Graciliano em um outro momento, falando mais da obra dele. Hoje eu quero destacar apenas os recursos linguísticos que foram usados aqui no trecho. Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a progressão do tema. Isso é muito interessante porque a gente acaba entrando na dimensão dos conectivos. Como os conectivos funcionam? De que maneira eles produzem essa progressão textual, essa progressão do tema? Não é? Aqui eu vou falar só de alguns, pessoal. A lista é infinita. Aqui eu quero falar só desses 4 tipos. Em outras aulas eu quero abordar outros demais. Aqui eu vou focar só nesses 4. Dentre eles eu tenho aqueles que passam a ideia de adição, como esse e, mais, nem, também, não só, mas também, assim como. Aqueles que passam uma ideia de conclusão, como dessa forma, em resumo, em síntese, assim sendo. Alguns que concedem a ideia de contraste ou contraposição, como por exemplo, entretanto, no entanto, senão, não obstante, longe disso. E a explicação, como assim que, visto que, já que, uma vez que, por conseguinte. Qual é a importância de dominar o uso desses conectivos e também das demais categorias? A importância é uma só: fazer com que o texto ganhe flexibilidade, agilidade, coerência, para que o texto fique coerente, para que o leitor perceba não só que a ideia progride, mas que a linguagem progride junto. E, além disso, toda vez que você percebe um desses conectivos, você percebe que o texto ele ganha nuances, como se o narrador ou como se o articulista, até porque estamos falando de gêneros textuais, não pode ser tanto literário como não literário, que tanto o narrador quanto o articulista queiram ali destacar alguma nuance pessoal, como por exemplo que ele não concorda, ou que ele concorda, ou que ele quer emendar o raciocínio no outro, ou que ele quer mostrar 2 raciocínios completamente diferentes. Então, saber como esses conectivos atuam é importante não só para a leitura dos textos, mas também para a escrita. Veja só, você deve ter acompanhado já algum conteúdo nosso de redação e também nos seus estudos gerais, para você vestibulando, saber lidar com os conectivos também na escrita é algo muito importante. Mas voltemos à questão. O que a questão está pedindo aqui? No fragmento transcrito, um novo aspecto do tema é introduzido pela expressão. Bom, ele diz aqui um novo aspecto do tema. Isso quer dizer que até então alguma coisa estava sendo dita, alguma ideia estava sendo desenvolvida e que a partir dessa expressão que a gente vai descobrir agora, uma outra ideia será exposta, um outro ponto de vista será exposto. Então aqui eu já tenho que ter em mente que a noção é que eu vou apresentar 2 coisas diferentes.
certo? Então a ideia de contraste, ela vai ser efetiva, ou de contradição, ela vai ser efetiva, vai ser visível. Vamos às expressões. A singularidade, tais vantagens, os gabos, longe disso ou em geral. Bom, notamos que os conectivos costumam trabalhar essa ideia de articulação entre duas ideias. Então já posso te excluir daí singularidade e tais vantagens. E os gabos, né? Porque são expressões que acabam retomando termos que já apareceram. Se eu estou retomando trechos que já apareceram ou ideias que já apareceram, eu não estou mostrando uma nova ideia. Então eu preciso de algum conectivo que me apresente algo novo, algo que ainda não apareceu. Como em geral apresenta uma ideia de conclusão, você acabou de ver no slide anterior, aliás, a única resposta que nos resta é longe disso. E você pode olhar aí no conteúdo, porque eu marquei aí. Eu tenho uma expressão, essa expressão que está em verde, nesse trecho que está em verde, percebi afinal que elas zombavam e não me suscetibilizei. E em seguida eu tenho, achei curiosa aquela maneira de falar pelo avesso. Quem está aí colocando essas ideias como dispostas em contraste ou em diferença é esse conectivo aí, longe disso. Ou seja, não me suscetibilizei, longe disso. Ou seja, nada a ver com isso. A minha ideia, a minha resposta, o meu pensamento foi outro. Certo? Então aqui eu apresento uma nova ideia. Tudo que vem a partir disso, né, diferente das grosserias a que me habituara, tudo isso é diferente do que foi apresentado. Até porque, no trecho anterior, estava se dizendo aqui que ele sempre a crítica que ele recebeu foi uma crítica bem peculiar. E que ele estava dizendo que a crítica que ele recebia era sempre muito grossa, muito estúpida. Até nisso, até no desenvolvimento da ideia, a gente percebe que aqui eu tenho um contraste entre olhares, um contraste entre descrições. Então, aqui, a expressão que faz essa transição é a expressão longe disso. Espero ter ajudado você. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!